Boa noite a todos. Meu nome é Célia, sou psicóloga e trabalho aqui no Conselho de Psicologia com a coordenação técnica de políticas públicas e eventos. Então, nas quartas-feiras, estou sempre aqui para acompanhar o trabalho e apresentar os nossos convidados. No mês de abril, nós trabalhamos com a questão: não há mais lugar para a clínica na psicologia? E subdividimos em alguns subtemas. E para hoje a gente vai falar um pouco da formação e trabalho como psicólogo clínico. Nós inicialmente tínhamos 3 convidados participantes: Francisco Mário Pereira Mendes, que é o Chico da Tuiuti, que infelizmente não vai poder comparecer hoje, porque ele teve um problema de saúde e precisou ficar afastado para tratamento alguns dias, e teve que faltar um dia de aula, que é quarta-feira, porque quarta-feira ele tem aula também lá na Tuiuti. Aí não teve como ser dispensado mais uma quarta para estar aqui conosco. Então assim, sente muito, gostaria muito de estar conosco, e pede desculpas, enfim, a todos que estavam, quem veio contando também com a colaboração dele. Solange Rossetti é também nossa convidada, e a Adriana Dalri. A ideia da gente é que cada uma vai fazer a exposição em torno de 30 minutos, e depois a gente abre para as questões, tanto presenciais quanto online. O pessoal que está acompanhando online, se tiver algum problema da transmissão, som, imagem, por favor, mandem mensagens também para a gente. Debaixo da tela, normalmente o pessoal está assistindo, tem um formulário a ser preenchido com nome, etc., e as questões a serem encaminhadas. Peço a gentileza que preencham todos, que se a gente precisar dar um retorno depois, seja por e-mail ou pelo telefone, que os dados estejam lá. Então, para a noite de hoje, contamos com a apresentação e exposição da Adriana. Me conte como é que é esse segundo sobrenome, Adriana? Baitold Dalri. Baitold. Adriana Baitold Dalri. O CRP da Adriana é 3.916. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica do Paraná, hoje PUC-BR. Formada em Psicologia Corporal pelo Ágora, Centro de Estudos Reichianos e Neo-Reichianos de São Paulo. Em Educação Somática Existencial em São Paulo, escola que introduz a psicologia formativa de Stanley Kahneman no Brasil. Participa de workshops com Stanley e coordena grupos de estudos em psicologia formativa. Formação em coordenação de workshop em São Paulo, em psicodrama no Paraná e em psicologia biodinâmica pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica. É fundadora e diretora do Instituto Reichiano e coordenadora de projetos, eventos e cursos em psicologia corporal. O Instituto Reichiano, para quem não sabe, é bem pertinho da gente aqui, ali na Oiapoque, quase na frente da CBN. Bem frente. Bem frente. E a Solange Maria Rossetti, do CRP 08204, é psicóloga, psicoterapeuta relacional sistêmica, individual, de família e casal e de grupos. É organizadora da terapia relacional sistêmica, professora e supervisora de cursos de especialização e formação profissional para terapeutas em terapia relacional sistêmica. Professora convidada em vários cursos de pós-graduação em terapia familiar e de casal, colunista colaboradora da seção Amor, da revista Caras, e autora dos livros Isabel Augusta, Família como Caminho, Pais e Filhos, Uma Relação Delicada, O Casal Nosso de Cada Dia, 123 Técnicas de Terapia Relacional Sistêmica, Terapia de Casal, Tempos, Mudanças e Práticas Clínicas, A Magia da Mudança, Terapia Relacional Sistêmica, Famílias, Casais, Indivíduos, Grupos. Como vocês podem observar, para quem conhece o Chico, ele é Gestalt terapeuta e dá formação na área de Gestalt. A gente tinha escolhido 3 diferentes abordagens, Então, de qualquer forma, não vamos ter a colaboração em termos de formação para ser um psicólogo clínico com abordagem na Gestalt, mas a gente tem 2 pessoas que coordenam formação, uma na área corporal, outra na sistêmica.
e questões outras que possam surgir de outras formações, se vocês quiserem também encaminhar, se não for da área das palestrantes, a gente reencaminha, né, principalmente quem estava querendo, quem sabe, saber alguma coisa em relação a Gestalt, e daí manda, a gente manda para o Chico e vai ficar com tarefa para casa depois por e-mail. Então eu passo a palavra para a Adriana, né, fazer essa exposição, daí seguida da Solange, e depois a gente abre para as questões, ok? Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Célia, o convite para participar dessa mesa redonda com a Solange e com o Chico, meu querido amigo Chico. Então, quando eu fui convidada para participar dessa mesa redonda, fiquei pensando, tá bom o som? Pode ser assim? Fiquei pensando no que falar, né? Já que é um tema tão importante que eu considero fundamental na nossa profissão. Espero, de fato, não trazer nenhuma novidade para vocês, da base do meu pensamento. Né? Espero que isso esteja bem claro para todo mundo que trabalha e que pretende ser psicólogo clínico. Então, pela minha própria experiência, né, estava falando para a Célia, faz 23 anos que eu sou formada, né, Dani? 23 anos, desde 1990. Então, com base na minha própria experiência e na experiência de formadora, né, de psicólogos clínicos, que eu faço parte do curso de coordenação de formação em psicologia clínica ali no Instituto Reixano, psicologia corporal, eu vejo que assim, não tem como você ser psicólogo clínico sem ser baseado nesse tripé: formação teórica, supervisão e psicoterapia. Por isso que eu digo que eu espero que não seja novidade. Porque eu espero que vocês estejam pensando bem nisso e bem empenhados nisso, né, para quem é psicólogo clínico. Bom, a formação teórica, é importante ressaltar que a graduação ela é inicial. Ela é só o processo inicial, a graduação em psicologia, no meu ponto de vista. Além dela ser generalista, né, o que é necessário depois a gente ter uma escolha, né, em qual das abordagens, qual a gente se identifica mais, para depois investir em pós-graduação, grupo de estudos e muita leitura. Essa é uma das bases do tripé para ser psicólogo clínico, essa formação teórica. Supervisão. Sempre fazer supervisão para a gente aprender a ter o manejo da contratransferência. No meu curso lá em doutoral, a gente trabalha muito com contratransferência. A supervisão que eu dou é muito no sentido de trabalhar a contratransferência, né, o que aquele paciente desencadeou no terapeuta, que é muito importante, porque nós temos que lembrar que nós somos seres humanos traumatizados, neuróticos, enfim, né, que vão ter a ousadia de ficar em frente a outra pessoa, né, que veio nos buscar para fazer esse trabalho. E que nós temos as nossas próprias feridas, os nossos traumas, as nossas questões. Então, portanto, é necessário ter o olhar de uma outra pessoa, né, no caso do supervisor, para que possa nos ajudar a trabalhar, então, esse manejo da contratransferência e o manejo da técnica, né, que você está se formando. E o terceiro que compõe essa tríade é a psicoterapia. Então, só para lembrar o mito de Quiron, né, que é o médico ferido, que apesar de ter o dom da cura, ele tem uma ferida incurável. Então, esses somos nós. Né? Quando a gente cura e reconhece as nossas próprias feridas, nós somos aptos a ter mais sensibilidade com a dor do paciente, a reconhecer e a lidar com a dor do paciente. Se a gente trabalha, né, se o psicoterapeuta, o psicólogo clínico, trabalha com a sua parte não trabalhada, inconsciente ou não vivida, ele inevitavelmente vai sabotar o desenvolvimento do paciente. Ele vai sabotar ou dificultar o desenvolvimento do paciente. É aquela velha história que vocês escutam sempre, né, escutaram na formação e continuam ouvindo, o paciente só vai até onde a gente foi. Então, questões que a gente não trabalha, né, que é uma parte inconsciente, é uma parte da nossa sombra não trabalhada,
a gente não consegue ajudar o paciente. A gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue perceber, e a gente não tem a sensibilidade para lidar com essa dor. Então, essa tríade, né, formação teórica, supervisão e psicoterapia, é um investimento contínuo. Não tem como você parar de estudar. Não tem como você parar de ler. Não tem como você parar de fazer supervisão. Vez ou outra, se não for contínuo, vez ou outra tem algum paciente que você precisa levar para a supervisão, porque pegou no seu próprio processo. E não tem como ser psicólogo clínico sem fazer psicoterapia. Eu acho impensável um psicólogo que não faz terapia. Não consigo entender. O meu pensamento não consegue acompanhar um psicólogo que não faz psicoterapia. Porque não sabe o que é esse lugar de paciente. Não experimenta esse lugar de paciente e não trabalha os traumas, não sabe a dor que é, ter que encarar os próprios processos. Então, é um processo que eu queria deixar claro, que é o que eu vou falar hoje, que é um processo contínuo, é um investimento contínuo na formação de psicólogo clínico. Eu estou há 23 anos formada, comecei meu curso o primeiro de pós-graduação na época ainda que eu estava cursando a faculdade, e nunca mais parei. Espero nunca parar. Agora estou em dúvida no que eu vou me aventurar. Mas sempre estudando, Dar aula é estudar bastante. Quando a gente dá aula, a gente aprende muito. Quem ensina aprende muito. Os alunos são meus maiores professores, porque trazem questões e trazem coisas que eu sozinha não pensaria. Então, sempre esse investimento contínuo, tá? E minha fala vai ser a partir disso. Bom, a prática clínica é uma ciência e uma arte. No meu ponto de vista, não existe um lugar que vai ensinar a gente a ser psicólogo clínico. Não existe um lugar. Não é na faculdade, não é no curso de pós-graduação, não é na supervisão e não é na psicoterapia. É no conjunto de leituras, estudos de caso e grupos de estudo. E na vivência da psicoterapia. E na vivência da própria vida. Então, ela é uma arte que a gente vai adquirindo ou a gente vai desenvolvendo no decorrer do nosso próprio processo. Processo de vida. Ser psicólogo clínico é, antes de tudo, ser um ser humano que vive, que ousa, que experimenta e que é comprometido. Vocês vão ver que essa palavra comprometimento é uma palavra que eu uso muito. Que é se comprometer com o próprio processo de formação. Ser comprometido com o processo do paciente. Ser comprometido com a formação teórica. Ter esse comprometimento. Então aqui eu coloco, fazer clínica é também correr riscos, e isso exige disponibilidade, humildade e comprometimento. A disponibilidade é algo que a gente aprende a desenvolver na nossa própria psicoterapia. Está disponível para o meu processo psicoterápico, para o meu aprendizado, para a minha formação e para o processo do outro. Há que ter muita disponibilidade para estar acompanhando uma pessoa em seu processo psicoterápico. Humildade, gente, é para saber que nós, psicólogos clínicos, somos só um pontinho de apoio, só um apoio para o paciente, para que ele possa se desenvolver. Jamais o psicólogo é o agente transformador. Não é, gente. Não é a técnica. Não é a técnica que a gente usa que transforma o paciente. Nós somos só o ponto de apoio. Nós ajudamos e damos um continente para que o paciente possa se desenvolver. Então, isso é essa questão da humildade. Quanto mais o tempo passa, mais eu sei o meu papel de psicólogo. E mais eu sou firme nessa questão da humildade. Não é se achar o detentor de saber, que está ali, um ser, que vai curar o paciente. De maneira nenhuma. A gente está ali para despertar o curador interno de cada um, de cada paciente que está ali. Porque o corpo, na minha verdade, o corpo ele sabe como se curar. As neuroses impedem isso. As nossas neuroses, os nossos mecanismos de defesa, as couraças que estão no corpo, impedem a gente de ver, de saber o caminho natural. Mas o corpo sabe, o corpo tem a sua sabedoria. Então a gente está ali só para acompanhar. Então sempre ter essa humildade
para saber que você não sabe tudo, você nunca vai saber tudo. A gente sabe muito pouco, por mais que estude uma vida inteira, sabemos muito pouco. E que você está ali como ponto de apoio, não é você que vai curar, né, o terapeuta. Não são as suas interpretações miraculosas que vão interpretar, né, que você vai interpretar. E a partir daquela interpretação, o paciente vai ter 1000 insights e vai mudar a vida dele. Eu me lembro do primeiro paciente que eu atendi, gente. Sorte, nunca mais voltou. Você vê como é que é sábio. Ele nunca mais voltou. Eu estava tão nervosa para interpretar, que eu não conseguia ouvir o que o paciente falava. Eu lembro que estava um pouco frio, eu ficava com frio, daí eu tirava a blusa, eu ficava com calor, ficava vermelho, fiquei muito nervosa. Mas eu tinha 21 anos, né, quando me formei, faz tempinho já. De fato, ele nunca mais voltou. Esse foi o choque, esse foi na minha inauguração. Mas assim, quanto mais o tempo passa, mais eu fico tranquilo no meu não saber, né? De ser um eterno aprendiz, na minha condição de ser um eterno aprendiz, de estar ali para aprender com o paciente sobre ele, né? E sobre as coisas que ele traz. E do comprometimento, é sempre esse comprometimento com a própria formação, com a tríade que eu acabei de mostrar, né? Que precisa ter esse comprometimento constante, que não dá para parar. Não dá para parar de investir nessa formação, né? Não é uma formação que você faz uma especialização e para. Pronto, você é especialista em tal coisa e para de estudar, né? Acho que como a maioria das profissões hoje, né, gente? Hoje em dia, o mundo do conhecimento está tão vasto, está tão rápido, né? O mundo da internet, veja, agora a gente está falando, as pessoas estão ouvindo a gente em qualquer lugar do Brasil. Não tem como você parar. É muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, não é só do psicólogo clínico, eu acho que é da maioria da profissão, de todas as profissões, né? A clínica é um lugar onde tem muitos movimentos, que é o campo das afetações, o manejo das nossas próprias questões. A gente não tem como estar na frente de um paciente sem ser afetado por ele, sem ser afetado pela história dele, sem ser afetado pela queixa que ele traz, sem ser afetado pelo sofrimento que ele está mostrando, sem ser afetado pela transferência. Não há como estar nesse lugar sem deixar de ser afetado por essa comunicação que acontece o tempo inteiro, né? Na psicologia global, a gente fala também que a transferência e contra-transferência, ela é totalmente corporal, né? É um jogo de afetações. Um afeta o outro o tempo todo. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou sendo afetada por todos vocês que estão me olhando, né? E vocês estão sendo afetados pela minha fala, pela minha pessoa, pela minha presença. Há pessoas que nos afetam de um jeito, outras pessoas que nos afetam de outro jeito. Depende da postura, depende da linguagem não verbal, principalmente. Diferente do que eu falo, né? Do conteúdo do que eu falo e do como eu me coloco. Isso já vai trazer uma afetação diferente para vocês. Então, se eu tenho um ar de arrogância, né, um ar de superior, de quem sabe tudo e vocês não sabem nada, eu vou causar uma determinada afetação em vocês. Oi, credo, que pessoa mais chata, que pessoa medíocre, né? Ou então assim, eu vou mostrar para ela que ela não sabe nada, vou fazer uma pergunta para ela depois que ela vai ver. Ou então assim, que medo dessa pessoa, eu não quero, né, eu não vou nem fazer uma pergunta para ela porque eu tenho medo. Então, assim, a comunicação não verbal é muito forte. E transferência e contra-transferência acontece o tempo inteiro no processo de psicoterapia. Então, a gente é afetado e afeta o tempo inteiro, né? Uma suspirada que você dê funda, né? Uma espreguiçada, um bocejo que você dê, né? Tem muita gente que dá uma bocejada e pede desculpa por bocejar. Mas é um processo natural do corpo, né? O corpo querendo mais oxigênio para poder relaxar, para poder estar presente. Então a clínica é um lugar de muito movimento, onde muitas coisas acontecem. Então tem transferência e contra-transferência, né, corporal, e é uma grande oportunidade para o psicólogo de trabalhar suas próprias questões. A gente se descobre muito sendo psicólogo clínico. A gente descobre muito sobre a gente, sobre os nossos valores, sobre os nossos preconceitos, né, sobre o que a gente acha certo ou errado, né, sobre aquilo que você sabe ou não sabe. Nós descobrimos muito a nosso respeito.
Então, a clínica, ela nos dá esse lugar de manejar as nossas próprias questões. Né? É um lugar onde você sai do palco, não é o seu palco. Né? Tem muito psicólogo clínico que se coloca no palco como onipresente, como onipotente, e o palco é dele, o paciente está só coadjuvante do processo. Né? O palco é do psicólogo clínico. E o psicólogo clínico tem que ter muito respeito para lidar com aquela pessoa. Sempre. Respeito é uma outra parte importante da formação. Então, a clínica é um campo entre afetos e afetações. É um campo em movimento, portanto, vivo, pulsante e não dá para ser previsível. Quando a gente vai atender um paciente, a gente nunca sabe qual é o paciente que vai entrar por aquela porta. Mesmo que você atenda o paciente por algum tempo já. Você não sabe como o paciente vai estar, que queixa ele traz, que afeto ele está trazendo naquele dia, como ele está, o que ele vai te contar. É a clínica do imprevisível, totalmente imprevisível. Então, é importante saber que esse pulsar, né, o paciente está bem, o paciente está mal, o paciente está alegre, o paciente está triste, né? Alegria, expansão, contração, né? Raiva, tudo é imprevisível na clínica, a gente não sabe. Né? E é sempre importante a gente não exigir que o paciente tenha essa previsibilidade, né? Que ele seja previsível, né? Que você sabe, por exemplo, o paciente sempre chega na hora e um dia chega atrasado. Então ele está resistindo. Sim, nunca rotule o paciente, é muito pouco uma etiquetinha aqui na minha testa. Eu sou muito mais do que um rótulo. Eu, como ser humano, sou única, né? Minha digital está aqui para mostrar. Eu sou única inteira, imagine só um comportamento. Então, rotular pacientes, no meu ponto de vista, é uma maneira de desrespeitá-lo. Eu não rotulo pacientes. Cada paciente é único e singular. O aprendizado de ser psicólogo clínico não se constrói sem envolvimento. Não dá para não se envolver, como eu disse, com o processo. Não dá para não se envolver com a queixa e não dá para se envolver sem você fazendo uma psicoterapia. Como é que você não vai se envolver na sua própria psicoterapia? Eu já recebi alunos de graduação de psicologia sem queixa para trabalhar. Não, eu só vim aqui porque eu acho legal fazer terapia, dizem que precisa. Dizem que precisa. Eu só vim aqui, como é que é o trabalho? Né? Vem mais para uma entrevista, né, do que propriamente aberto para se trabalhar. Então, tem que se envolver no processo. Né? E é um processo longo, gente. Psicologia clínica não é para todo mundo. Como vocês vão ver, eu vou me adiantar um pouco, eu não vou entrar em nenhuma característica disso ou daquilo que deva ter um psicólogo clínico, porque eu não acredito que tenha um crivo, né, que seja correto. Né? Acho que são várias aptidões, né, são várias questões envolvidas e não me sinto apta a dizer que qualidades a pessoa tem que ter para ser psicólogo clínico. O que eu vou dizendo é sobre comprometimento, envolvimento, respeito, estudo. Sobre isso, sim. Sobre isso eu entendo. Sobre isso eu vou falar. Então, psicologia clínica. Clínica é a articulação entre conhecimento e sensibilidade. Como é que se aprende a ser sensível? Eu não sei. Talvez trabalhando a própria dor é uma maneira de ser mais sensível, como eu disse, lá do mito de Kiron. Talvez esse seja um jeito, mas não dá para aprender, né? Não existe um curso que nos ensine a ser sensível. Né? Mas é a arte, né, do conhecimento e da sensibilidade. Clínica é processo. Clínica é inventividade. A gente inventa muito. Né? A gente inventa técnicas de várias abordagens. A gente inventa maneiras de usar a técnica. A gente inventa maneiras de falar para o paciente, porque tem jeitos e jeitos de falar. Né? Você pode falar a mesma coisa de várias maneiras. Clínica é a possibilidade. Clínica é impossibilidade.
Clínica é artesania. Eu gosto muito desse conceito que traz a clínica como um processo artesanal. Né? Como eu disse, nunca vai ter, como é a clínica do imprevisível, nunca vai ter um paciente, né, com o mesmo paciente, mesmo que seja anos, nunca vai ter a mesma sessão, nunca vai ter 2 sessões. Nunca vai ser o mesmo paciente que entra, né, por aquela sala. Assim como nós, terapeutas, também, gente. Né? A gente tem problemas, tem vida, tem questões, tem bom humor, tem mau humor. Não que nós podemos levar isso para a clínica. Né? No meu ponto de vista, o psicólogo tem que ter uma certa previsibilidade. Né? Acho que o paciente não dá conta de chegar no seu consultório e você cada hora está de um jeito. Assim como um bebê não precisa, né, de uma previsibilidade, precisa de um ambiente previsível, precisa de horários, respeitar horários também é fundamental. Né? O Winnicott fala muito isso, né, de manter, da mãe suficientemente boa. Né? Que para ser uma mãe suficientemente boa não tem que ser perfeita de maneira nenhuma, mas tem que ser previsível, não invasivo, né? Manter o ambiente mais ou menos estável. Né? Quer ver o choque que causa? É a gente mexer na sala de atendimento. Né? Assim, os pacientes se assustam porque precisa manter os horários, né? Fazer o possível. Claro que às vezes a gente se atrasa, né? Não tem como não atrasar. Às vezes tem um processo nascendo, né? Numa sessão você vai ter que atrasar um pouquinho a próxima, mas que isso não seja uma regra, de maneira nenhuma. Então a clínica é esse trabalho artesanal. Assim como não existe a mesma mãe para 2 filhos, nem que sejam gêmeos, né? Não existe o mesmo terapeuta para o paciente, dependendo do momento que ele está. Os pacientes precisam que a gente seja mais firme, por vezes mais amoroso, mais brincalhão, enfim, eles precisam que a gente seja espontâneo. Né? Porque não é uma coisa que você aprende na faculdade ou num curso de pós-graduação. Se o paciente disser isso, você diga isso. Se o paciente disser isso, você diga isso. É tudo imprevisível, é tudo muito artesanal, é tudo muito espontâneo. Né? Não existe um momento que você diga, pronto, agora eu estou pronta como psicóloga clínica. Eu não me sinto pronta como psicóloga clínica. Eu acho que eu sou corajosa de ousar estar na sala junto com o paciente. Né? Supondo, né, que eu vou ajudá-lo. Supondo. Nem sempre a gente consegue ajudar. Mas estou lá com a melhor das boas intenções e estudando, e fazendo supervisão, e fazendo terapia. Não esqueça. Então é um trabalho muito artesanal. E o que nos constitui como psicólogos clínicos passa pela intuição, o aprendizado contínuo, o medo, a ousadia, o conflito, a rebeldia, a vivência, os obstáculos e o amor. Ou seja, ser psicólogo clínico, né, a formação, inclui inevitavelmente o pulsar, né, ter a coragem de pulsar entre o medo e a ousadia, entre o aprendizado contínuo e o não saber. É sempre um pulsar. Se você fica preso muito no conflito, né, no medo, você não consegue ajudar o seu paciente, você fica paralisado no medo. Se você fica muito preso na ousadia, você também não consegue ajudar muito o paciente. Tudo é do processo natural, né, que sai daqui, vem para cá, vem para cá, vem para lá, às vezes corajosos, às vezes espontâneos, às vezes uma fraude. Esses somos nós, sempre. Então, assim, é importante ter o amor pela profissão, né? Gostar de ajudar, desenvolver esse cuidado, o desenvolvimento de um cuidado. Por isso que eu digo do respeito. Né? Os pacientes nos pagam pelos nossos honorários, não pelo afeto que a gente tem por eles. Esse afeto, ele é espontâneo. Por alguns, a gente tem muito mais amor, né? Só que com o tempo é inevitável sentir amor, né, por esse paciente. É uma relação muito próxima, né? Uma relação muito profunda. Então, ser psicólogo clínico é ter a coragem de pulsar, tá? Entre o medo, a ousadia, a intuição e o aprendizado. Sempre essa coragem de pulsar. E a coragem de não saber.
a coragem de não saber tudo, né? A coragem de não ter respostas, a coragem de dizer não sei, que é uma coragem, gente, que a gente adquire na vida, né? Não é só, não somos cindidos, né? O psicólogo clínico é um ser humano que está ali antes de tudo, né? Então é uma coragem que a gente tem na vida, né? De aprender a dizer não sei com naturalidade, né? De se ter nessa situação de eterno aprendiz. Esse, né, ser psicólogo clínico é um compromisso que transcende os manuais, mas deve apoiar-se numa ética das relações. Então vejam que mais uma vez eu vou dizer que eu não entrei, né, em características, não estou entrando em características, em tipo, em qualidades que deve ter um psicólogo. E sim, que ele deve ter uma ética nas relações da vida dele. Não dá para ser ético só no consultório. Não dá para ter respeito só no consultório e sair na rua xingando as pessoas. Não dá. Ou você é ético ou você não é ético. Né? Ou você é comprometido ou você não é comprometido. Ou você tem uma ética nas suas próprias relações ou você não tem com o seu paciente. Veja que é muito mais profundo, né, falar em formação de psicólogo clínico como formação de uma pessoa, né, como formação de um ser humano. Claro, com ênfase na psicologia, né, com sempre investimento nisso, mas é primordialmente um investimento como ser humano. E essas coisas, nenhum lugar ensina, né? Não dá para ensinar a ser ético nas relações. Nós temos o código de ética, né, do nosso conselho, que, claro, a gente respeita, mas é a ética das relações do dia a dia, né, do respeito. Isso também, isso é mais importante que tudo, né? Respeitar os pacientes é mais importante que tudo. Então, a prática clínica é um trabalho artesanal cheio de nuances e entremeios que formam figuras sempre diferentes e singulares. Aqui eu estou falando tanto do terapeuta quanto do paciente. Então, eu quero terminar, né, minha fala falando que nenhuma formação pode dar para o aluno, né, para o psicólogo, coisas que ele não tem, como comprometimento, né, como ética. A gente não dá ética. O que a gente pode fazer é incentivar o desenvolvimento dessas qualidades, dar um continente, né, e ajudar o aluno, a se desenvolver naquilo que ele já tem. É isso que serve, né, para isso que servem as formações. Ajudar e dar continente para que o aluno desenvolva isso. Então, o que eu percebo, né, formada há 23 anos, é que a gente pode só criar essa possibilidade. Né? Eu vejo fazendo isso com os meus alunos na formação que tem 3 anos, né, eu me vejo muito criando possibilidades, criando um ambiente seguro, né, criando um continente para que ele possa se desenvolver. Mas jamais eu posso dar o comprometimento, não posso dar o comprometimento, da formação teórica mesmo, eu não posso dar o comprometimento, eu não posso fazer com que o aluno leia, eu não posso fazer com que o aluno participe de um grupo de estudos e aproveite, né, que ele faça um estudo de caso e entenda aquele paciente assim, totalmente, eu não posso. Né? Nenhum formador pode, nenhuma instituição pode. Então é isso que eu queria deixar para vocês. O psicólogo clínico, no meu ponto de vista, é um trabalho que se faz no ser humano. Ok? Então é isso por enquanto. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sempre digo isso, mas é verdade. Não é jogo de cena, não. Eu adoro ficar aqui. Dessa vez aconteceu uma situação diferente das outras vezes. Quando a Célia me convida, eu sempre digo sim. Eu adoro vir aqui, então eu sempre digo sim. Dessa vez aconteceu uma coisa muito esquisita. Quando ela me falou o tema, eu falei, claro que eu vou falar. Faz 15 anos que eu estou esperando falar sobre esse assunto. Não falei isso para você? Faz 15 anos que eu estou esperando para falar sobre esse assunto. Que não há mais lugar para a clínica na psicologia.
Faz 15 anos que eu tenho brigado por conta desse tema. Você falou que faz 23 anos que você é formada, faz um pouco mais do que 23. E eu já fui muito briguenta, ultimamente não sou mais, mas briguei muito nos últimos 15 anos por conta da questão da clínica. Na Associação de Terapia de Família Brasileira, na organização de congressos, em outras questões, eu me posicionei muito com relação à questão da clínica. Porque a psicologia, nos últimos anos, ela teve uma série de novos espaços, de novos desenvolvimentos muito importantes, muito interessantes, muito criativos, e não tenho nada a questionar isso. Mas começou a surgir uma questão que assim, começou a ficar feio você fazer clínica. Começou a ficar esquisito. Nos congressos, então, se falava em rede, em construção, e não sei mais o quê. Eu falava, onde está a clínica? Aonde vamos trabalhar com a questão da clínica? Então, eu queria um espaço para poder falar sobre isso. E a Célia me falou que eu ia falar sobre esse tema, mas que ela me chamou para falar sobre a formação. Porque eu trabalho há mais de 30 anos de formação de alunos. E eu também falei que sim, claro, gritando disso. E daí eu ia viajar e tal, falei, vamos montar tudo antes de viajar. E eu montava, desmontava, apagava, escrevia, riscava e desescrevia, montava um PowerPoint e apagava. Pela primeira vez, desde que eu venho falar aqui, eu liguei para a Célia, mandei um e-mail de Célia, o que foi que os outros falaram? Célia me tira qualquer... Pedi para falar depois de você. Tá? O que você ia falar? Que eu não fiz um PowerPoint. 3 PowerPoints. Mas assim, por que isso ficou tão esquisito? Porque eu tenho 60 anos. Eu vou contar isso porque a minha neta está contando para todo mundo. Tudo que eu vou fazer, ela fala, agora que você já fez 60 anos, tudo ela fala aí. Que eu não posso, não sei o que eu tenho aqui no seu trabalho, que eu já tenho 60 anos. Mas assim, eu me formei com 21. Então, pra vocês terem ideia, quantos anos faz que eu trabalho? Com clínica. E logo que eu comecei a trabalhar com formação. Porque assim, a minha... Então, por que eu fui... Depois eu descobri por que ficou tudo tão esquisito. Porque era impossível eu falar sobre clínica, impossível eu falar sobre formação, sem falar sobre a minha vida. Né? Então, clínica e clientes, formação e aluno, é a minha vida. Então, daqui a pouco, eu quase desisti. Eu só não fiz isso porque achei que ia ficar feio. Daí, quando ela me falou que o Chico não vinha também, eu falei, vou deixar a Adriana só. Não, eu vou. Então, assim, o que na verdade eu vou fazer hoje aqui, e nem sei se vai pegar bem ou não, nem sei, não sei, me desculpe, mas assim, eu vou compartilhar um pouco com vocês esses 30 e tantos anos de clínica, de relação com clientes, de formação de alunos, de relação com alunos. Né? Posso pegar tudo que você falou e fazer de conta que fui eu que escrevi isso. Porque assim, tudo que ela falou, eu assino embaixo. Né? Eu acho que se eu fosse falar sobre como que eu compreendo a questão do terapeuta, do psicólogo clínico, é impossível fugir do que você falou, porque a essência de ser terapeuta é aquilo ali.
O que eu vou falar é um pouquinho diferente. Eu espero que sirva para alguma coisa para vocês. Depois tem um outro que tem o meu e-mail, o meu site, que vocês podem perguntar, criticar, fazer o que vocês quiserem. Mas é assim, a minha formação acadêmica já foi uma coisa muito esquisita. Porque assim, eu sou da terceira turma da PUC. As duas primeiras turmas eram turmas do Padre Emílio. Vocês não têm a mínima ideia do que é isso. Uma vaga ideia. Assim, o curso de psicologia só surgiu no Paraná porque tinha um padre chamado Padre Emílio, que era psicólogo, porque naquela época não existia profissão regulamentada, existiam algumas pessoas que podiam exercer a psicologia. Quando surgiu, quando foi regulamentada, gente, isso era do tempo de Antônio, me desculpe, mas eu acho que é legal a gente falar. Quando a profissão foi regulamentada, algumas pessoas que já exerciam a profissão foram regulamentadas. Né? E no Paraná, poucas pessoas. Tinha uma pessoa que chamava Pócia Guimarães e o Padre Emílio. Então, foram os primeiros psicólogos do Paraná. E o Padre Emílio recebeu o direito de montar um curso de psicologia. Então, na PUC, ele montou um curso de psicologia, que tinha a cara do Padre Emílio. Então, ele fazia a seleção, as duas primeiras turmas, foi ele que montou. Então, ele decidia qual era o currículo, ele decidia quem eram os professores, ele decidia quem entrava. Tanto que as duas primeiras turmas, ele fez uma seleção super rigorosa. A maioria das pessoas que fizeram a primeira e a segunda turma, com raras exceções, eram pessoas que já tinham uma outra profissão, eram pessoas que já estavam, alguns se aposentando. Então, eram pessoas de altíssimo gabarito, as duas primeiras turmas, porque era um jeito muito legal, assim, tinha uma longa carreira. E eu sou da terceira turma, que tiraram do Padre Emílio e resolveram fazer um vestibular de acordo com o figurino. Então, era um curso que, assim, nem era mais ele que mandava e não era ainda. Então, era um curso, assim, que não tinha professor, veio de cada lugar do país e tal. E a gente chegou a ter aula que nós que dávamos aula. Mas tinha. Por exemplo, Spitz. Eu adoro Spitz até hoje. Porque foi cada aluno que deu um pedaço do Spitz. Então a gente inventou também que era da aula do Spitz. Então já foi uma formação bem esquisita. Daí, muito inteiro vai saber. Como é que eu fui fazer formação em psicodrama? Que foi uma coisa muito pessoal minha, porque assim, eu estava no segundo ano da faculdade, casada já. Comecei a falar baixinho assim para ninguém. Mas assim, tinha uma situação que eu era casada já e meu pai me perguntou o que eu ia fazer quando eu me formasse. E eu falei que tinha que sair daqui para fazer uma formação. E meu pai falou assim, então vá. Eu era casada, isso há alguns milênios atrás. E falei, não, tem que ir atrás de uma formação que seja aqui. Nessa época, algumas pessoas estavam se mexendo para fazer uma formação, e a formação que vinha era em psicodrama. Eu, naquela época, não tinha a mínima ideia, eu estava no segundo ano de faculdade, não tinha a mínima ideia do que era o quê. Mas a formação que salvaria meu casamento era psicodrama. Então, eu fui lá, fiz a seleção e fui fazer formação de psicodrama. Felizmente. Porque tinha muito a ver com o meu direito, etc. E a formação em psicodrama também foi uma coisa muito esquisita. Tudo isso. Porque, naquele momento, no Brasil, tinha uma tentativa de juntar dois movimentos opostos dentro do psicodrama.
Em São Paulo tinha duas sociedades que não eram muito unidas. E como um casal que está em crise, e para salvar o casamento resolve ter um filho, as duas sociedades, para salvar o psicodrama brasileiro, resolveram ter um filho que era uma formação em Curitiba. E então eu fiz formação em psicodrama, assim, a origem do psicodrama no Paraná é essa. Fiz formação em psicodrama e felizmente era formação em psicodrama, porque podia ser em qualquer outra formação. E foi muito legal, que pelo meu jeito de ser, me adaptei muito bem, fiz formação em psicodrama e fiz tudo que tinha direito, fui terapeuta de aluno, tal. E foi a primeira especialização que eu fiz e depois fui ser formadora dentro do psicodrama. Então foi a minha primeira atuação clínica e depois a minha primeira atuação como formadora. Quando eu terminei minha formação em psicodrama, um dos meus supervisores estava fazendo em São Paulo terapia corporal. Estava surgindo no Brasil terapia corporal. Como é que é? A gente acabou indo atrás e acabou trazendo para Curitiba curso de formação em terapia corporal. Eu também fiz o máximo que ia atrás, complementava muita coisa do psicodrama e acabei me tornando uma clínica em terapia corporal. E depois uma formadora em terapia corporal. Então, montei um curso de terapia corporal, fui formadora em terapia corporal. E quando eu estava terminando a terapia corporal, também uma outra coisa, assim, uma informação meio torta que veio, que em Belo Horizonte tinha uma pessoa que fazia... Eu já trabalhava com família nessa época, que dentro do psicodrama eu tinha feito uma especialização em terapia de família. Eles falaram que em Belo Horizonte tinha uma pessoa que trabalhava com família e que ela trabalhava com a pessoa mais saudável da família. Então quando eu falo eu, nunca trabalhei sozinha, sempre trabalhei com sócia, com equipe, com muita gente junto. Né? Nós fomos lá saber dessa pessoa que trabalhava com a pessoa mais saudável da família. E era uma informação distorcida, porque na verdade alguém tinha procurado e ela pediu para a minha família, e a família não quis vir, ela trouxe sua mãe e saiu dessa informação distorcida de que ela trabalhava com a pessoa mais saudável. E não era. Era a Zélia Nascimento, que é uma terapeuta sistêmica e que veio para cá e que foi minha professora e que a partir disso eu passei a ser terapeuta sistêmica, então clinicamente passei a atender com terapia sistêmica e passei a ser formadora de terapia de família e terapia sistêmica. Alguns anos depois, então, eu fiz uma reestruturação do trabalho, reorganizando o trabalho, que hoje eu chamo de terapia relacional sistêmica, que é a síntese de todas essas coisas aí que eu fiz. Né? Então, a terapia relacional sistêmica é uma síntese de terapia corporal, de psicodrama e de terapia sistêmica. Uma junção disso. Até que não foi tão difícil, achei que ia ficar, mas eu não então, essa é a minha história. Então, falar de formação, falar de clínica, é falar da minha vida profissional. E que, assim, toda a minha história passa por essas questões que você falou, da questão da clínica, do que é ser um terapeuta. Né? É impossível você dedicar uma vida clínica sem ser totalmente transformada por esse contato com o seu cliente. Né?
Da mesma forma que o seu cliente se transforma no contato com você, você se transforma no contato com o seu cliente. Né? São 30 e tantos anos acompanhando processos de pessoas. Com certeza, eu fui muito transformada, os meus processos foram muito transformados também por esse processo dessas pessoas todas. Né? Quando a Adriana falou de que não ia falar de características de pessoa, do que é um clínico, eu também não acredito que seja possível falar um clínico tem isso, porque até depende muito de linhas de trabalhos, né? Eu acho que um terapeuta clínico em uma linha precisa ter mais determinadas características, em outra linha outras características. Mas acho que tem algumas questões que independem da linha e que tem a ver com ser psicólogo, né? Que precisa ter crença no ser humano. Você precisa acreditar no potencial do ser humano. Se você não acreditar, não tem como trabalhar. Se você não acreditar na possibilidade, na potência do ser humano. Eu trabalho com casais, e trabalhar com casal é uma coisa complicada, né? Porque o espaço de casal ainda parece melhor e pior da gente, né? Não tem como você fazer mise-en-scène. E esses dias em casal falou, mas por que você trabalha com casal? Eu falei, porque eu sou uma esperançosa do ser humano. Eu acredito nisso, né? Eu acho que é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu sou terapeuta. Se eu não acreditasse, eu não conseguiria ser. Então, eu acredito que esperança é uma característica que teria que ter. Né? Independente de todas as outras que você falou, eu vejo que esperança é uma coisa que há que ter. Né? Bom senso faz muito bem também, mas até dá para aprender no meio do caminho. Agora, a esperança é uma coisa que faz muita diferença. Agora, saindo dessa coisa pessoal, e daí? Então, é assim, tecnicamente falando, um pouquinho mais técnico, falando sobre formação. Eu enxergo que tem 3 tipos de formação para um psicólogo clínico. Tem um tipo de curso de formação que é um curso de pós-graduação. Tem outro tipo de curso que é um curso de especialização, e tem um tipo de curso que eu chamo de formação. Independente do rótulo, do título do curso. Não importa se ele chama formação, especialização, etc. E tal, mas a bagagem do curso. E eu acho que é muito importante para quem está buscando o curso escolher um curso de acordo com aquilo que está querendo, daquilo que está precisando. Né? O curso de pós-graduação, ele é uma complementação do curso de graduação. Então, ele vai te dar uma bagagem teórica e técnica complementar à graduação. Então, é um curso mais focado no teórico, é um curso mais focado no que você já viu na graduação. Ele vai te ensinar aspectos gerais. Ele vai te complementar a graduação. E existe um tipo, independente do nome, pode se chamar curso de formação, de especialização, e tem um tipo de curso que é o curso de especialização, que vai te ensinar a fazer alguma coisa. Ele vai te ensinar
a técnica daquele assunto. Então, é um curso de especialização em tantos hoje na psicologia. Psicologia do trânsito, psicologia do esporte, psicologia terapia do casal. Então, o foco do curso de especialização é você ficar hábil em lidar com aquilo. O curso de formação, ele vai um pouco além disso. Porque além dele te ensinar o que faltou na graduação, além dele te especializar no assunto, ele vai mexer com você. Ele vai trabalhar com a tua estrutura como pessoa. Então é importante, quando vocês vão buscar o curso, checar em qual dessas áreas o curso vai trabalhar. Né? Trabalhei muitos anos com formação, com especialização de alunos. E é impressionante como os alunos, os profissionais que são alunos dos cursos, ficam frustrados no meio do caminho. Ah, mas não era isso que eu queria. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar, que isso atinge muito alunos e pessoas que estão pensando em buscar formação. Né? É poder focar onde é que o curso vai te trazer dados. Né? Se ele vai complementar a tua formação, a tua graduação, se ele vai te especializar numa área, ou se ele vai mexer com você, se ele vai te formar além de se especializar. Eu já trabalhei, eu trabalho hoje ainda com cursos nessas várias áreas. Né? Eu trabalho com curso de pós-graduação em várias psicologia. Então, os cursos de pós-graduação que eu trabalho são cursos que eu vou lá, eu sou responsável por um módulo. Então eu dou meu módulo de uma forma possível e vou embora. Eu não tenho um compromisso com a continuidade do aluno. Às vezes eu não sei nem o sobrenome do aluno. Sei o nome, às vezes nem decoro o nome. Exato, faz diferença. Vai lá e enfim, né? Principalmente que assim, eu vou dar um módulo de 20 horas, 30 horas, 15 horas. E às vezes eu sou chamada para dar cursos de especialização. Então eu vou lá, especialização em terapia de casal. É o curso que eu estou em Vitória. Eu vou lá e dou um curso de especialização em terapia de casal. Então eu vou lá e dou 60 horas de especialização em terapia de casal. Não tenho nenhum compromisso com a formação dos alunos. Então, é um curso específico. E trabalho, dou aula num curso de formação. Daí eu vou lá, e apesar de eu não ser a formadora do curso, eu dou aula no curso de formação, onde a exigência para a coordenação do curso é que eu saiba o que o aluno está fazendo, aquilo que eu vou dar tem que estar engatado na formação do aluno. Então, a técnica que eu uso, a orientação que eu dou, tem que fazer parte da formação daquele aluno. Né? Ele tem que estar usando aquilo no seu desenvolvimento pessoal, no seu processo pessoal. Então, como que hoje eu compreendo que um curso de formação precisaria ter? Hoje eu dou aula no curso de formação aqui em Curitiba. Durante muitos anos eu tive cursos meus, né? Ou hoje não. Hoje eu só supervisiono um curso que é no Instituto Relacional Sistema. Não tenho mais nenhum compromisso burocrático, só dar aula e dou uma supervisão. Então, o que eu compreendo que hoje teria que ter num curso de formação? Né? São 5 itens que eu acho que são importantes. Então, parte teórica. Eu acho que tem que ter muita teoria. Quando eu dava aula, eu dizia assim, que aluno que se preza tinha que ler 5 livros por mês. Bom, e não importa se é livro técnico, se é livro best-seller, se é livro bom, se é livro ruim.
Né? Porque a gente tem que aprender a ler livro ruim também. Não tem que ler livro só bom. Então tem que ler muito. Questão de fundamentos teóricos. Acho que o professor tem que ter exigência de leitura. Eu já fiz, vocês não têm noção que eu já fiz como formadora para obrigar a aluna a ler. Tem que fazer resenha, tem que apresentar em sala de aula, daí depois eu ficava falando, não tem que nada, aquela que se ferre e nunca mais vai saber, daí daqui a pouco eu já fiz tudo mais um pouco. Mas acho que tem que ter. Acho que tem que fazer resenha, porque para aprender a pensar o que o autor escreveu, para entrar no pensamento do autor, olhar a realidade teórica sob o outro ângulo do autor. Então eu acho que é impressionante. E produzir criticamente a questão teórica. É imprescindível produção teórica, crítica, não só escrever alguma coisa. Assim. Então, avaliar coisas escritas, produção em cima de trabalho técnico, coisas por aí. Na questão técnica, é importante que tenha a teoria da técnica. Então, não só fazer, mas saber da onde veio aquela questão. Então, faz a sessão assim, faz uma primeira sessão assim, faz um depoimento, faz um atendimento assim. Da onde veio isso? Da onde surgiu isso? Então, toda essa questão da teoria da técnica eu acho muito importante. Né? E da técnica da clínica. Então, atende assim, atende assado, pega assim, pega assado. Independente de qual é a linha teórica. Eu acho muito importante. E produção científica. Pesquisa, aprender a fazer uma pesquisa. Eu acho que isso é muito importante. E na questão prática, atendimento supervisionado, não importa que tipo de supervisão. Porque, assim, a instituição que eu trabalhava, 30 anos atrás, foi a primeira instituição no Brasil a trabalhar com um espelho unidirecional, que era aquela coisa que ficava lá e se trabalhava. E era muito legal. Depois virou assim, tem que ser, o único jeito certo é trabalhar assim. Daí eu fico muito brava quando as coisas viram, tem que ser assim. Daí eu parei de falar, não quero mais trabalhar assim. Porque na hora que vira, tem que ir o jeito certo, daí eu já não queria mais. Mas não importa se a supervisão como é, ao vivo, ao jeito, mas o atendimento supervisionado é básico para você, o aluno se expor, para assistir o supervisionamento, né? Atendimento clínico e autossupervisão. Vocês vão ver que a autossupervisão eu coloco tanto na prática como na supervisão. No modelo que eu tenho de formação, a autossupervisão é uma coisa muito importante e eu digo para todo lugar. Que é assim, antes de levar qualquer coisa para a supervisão, o aluno vai autossupervisionar. Então, não vai caber aqui, mas tem todo um roteiro de autossupervisão, né? Que é o aluno profissional que está em formação, aprender a olhar seu trabalho com olhos críticos, com olhar de supervisor. Né? Com isso, o trabalho muda de qualidade, muda de E daí a supervisão, que a supervisão, para mim, o supervisor ele tem uma tarefa de ensinar, orientar, supervisionar e avaliar. Então, são níveis de trabalho na supervisão, ensinar a fazer a supervisão. E a questão da formação pessoal. Formação pessoal é a parte mais importante do trabalho de formação. Então, o trabalho pessoal com os conceitos teóricos aprendidos. Então, aprender um conceito teórico vai influenciar você. Processo terapêutico, imprescindível. E as aprendizagens e as mudanças paralelas aos conceitos teóricos e técnicos. Né?
E isso é uma faca de dois gumes. Porque quando você fala dos clientes que às vezes vêm, eu queria fazer terapia porque eu sou estudante de psicologia e não tenho que fazer. Isso não é terapia. Terapia é processo, isso é giração. Então, obrigar o aluno a fazer terapia é muito difícil. Mas, um bom curso de formação, ele ensina o seu aluno a fazer processo terapêutico. Então, acaba que não obriga, mas o aluno entra em processo. Entra em processo desde a entrevista de avaliação. Porque na entrevista de avaliação, você define determinadas perguntas, faz determinadas avaliações que ele fala, opa, isso eu nunca pensei, preciso de uma terapia para isso. Então, eu acho que a boa formação, ela começa desde a avaliação, desde do processo de seleção, formando o seu aluno desde esse momento. Eu sei que já vou falar isso, porque se for muito babaquinho. Bom, agradeço imensamente a contribuição das duas, mas a gente quer mais, foi elevado. Vai chegar mais pertinho. Então, aberto para questões. Gostei do exemplo que as duas até falaram disso, né? Da pessoa que vem buscar psicoterapia, se dizendo aluno, recém-graduado, enfim, de psicologia, por isso que veio, né? Ele vem sem demanda, né? Porque uma supervisão bem boa, a demanda se faz, né? E às vezes você pode até começar com essa questão, até para não desanimar quem está indo sem saber qual é a sua demanda. Porque a gente provoca toda quarta-feira, vamos assim mesmo. Chega lá e fala isso, e vai trabalhando, tá? O que mais? É surpreendente. Isso, pode ser surpreendente, exatamente. O imprevisível acontece. E aí. Um prazer estar aqui com vocês, minha amiga Adri, de tantos anos, Solange, minha colega de área de sistêmica. Nós, terapeutas, vivemos momentos difíceis, às vezes, na clínica. Nesses momentos difíceis, a gente busca ampliar essa formação, melhorar aquilo que, por alguma razão, ainda está deficitário. Eu gostaria que vocês duas compartilhassem algum momento difícil que vocês tiveram na clínica e que vocês correram atrás e mostraram como isso é possível, que houve possibilidade de reverter ou de fazer alguma redefinição para vocês ou para o cliente. Que vocês compartilhassem isso. Eu acho que isso é um desafio. Uma situação difícil que eu dei conta ou difícil que eu não dei conta? Como você preferir, mas preferencialmente que a gente saia daqui com a esperança, né? Essas que você deve, seriam muitas, né? Situações que dei conta e que não dei conta. Mas eu acho mais importante do que situações que dei conta ou não dei conta é a gente aprender a lidar com a humildade. E a humildade não é a humildade de dar conta ou não dar conta. Hoje, com desidade, a humildade que eu tenho treinado é a humildade de não saber o efeito daquilo que eu faço. De não saber se vai funcionar ou não. Hoje, antes de vir para cá, eu atendi uma pessoa, que é um casal que eu atendo, que nesse momento numa casa para individualmente, e que na última sessão dele, eu fiz uma fala boba. Uma fala porque não tinha nada a falar. Ele estava numa situação difícil e tanto ele como a esposa
dele estavam querendo largar os bebés. Não desistiu. E eu, como terapeuta, que tenho treinado ser humilde ultimamente, que não sei o que é melhor para ninguém, não é porque eu sou terapeuta, que vocês se divertem juntos, não. Eu não sabia se eles deviam ficar ou não. E na minha santa ignorância, não sabia o que fazer, eu falei para ele, seja cuidadoso. Esse momento é um momento assim, como se tivesse uma criancinha pequenininha. Não me pergunte por que eu falei isso. Intuição, iluminação divina, os anjinhos disseram para eu fazer isso. Falta de ter o que fazer, não sei. E porque eu estava preocupada com eles, foi. E ela tinha uma sessão marcada e desmarcou por uma questão objetiva, e ele tinha, mas me mandou um e-mail dizendo que ele estava muito diferente. E ele veio hoje me dizendo que ele tinha mudado de paradigma na vida dele. Tudo mudou. Ele passou a olhar para ela de um jeito diferente. E ele disse uma coisa que eu não entendi direito, não vou perguntar para ele. Mas ele disse assim, que eu não falei para ele como psicóloga, doutora, ele chama de doutora, porque a doutora, eles chamam a gente de doutora, Ele falou que eu não falei para ele como doutora, eu falei para ele como uma pessoa que estava preocupada com eles. E que isso fez total diferença. Então, quando você me pega num momento crucial, assim, eu 3.200 para contar de vezes que eu não dei conta, vezes que eu dei conta. Você me conhece, sabe que eu sou louca para contar causa. Eu começo a contar causa e não mais. Mas nesse momento da minha vida como terapeuta, o que mais tem me chamado a atenção é essa coisa de eu trabalhar com a comunidade de não saber o efeito da minha estratégia. De não saber até onde vai aquilo que eu vou fazer. Isso é muito. E muito. Muita responsabilidade, seriedade. Isso que era me veio exatamente 2 exemplos. Tem vários também, né? Ambos, enfim. Foi quando eu recebi, né, para iniciar o tratamento, o tipo de um aluno meu, né, de formação, que estava com câncer terminal. Bem difícil, né? Estava com câncer terminal, estava com câncer na garganta, e o médico já tinha, enfim, tirado as esperanças da família, mas a família não queria abandonar as esperanças e foi me procurar. E imediatamente eu aceitei, né, o paciente, mais coragem, né, sei lá, susto, talvez, né, sei lá. E ele foi então na primeira sessão. Falou, eu perguntei, tratei com muito carinho, né, ele era uma pessoa, sei lá, uns 85, se não me engano. Tratei com muito carinho, tenho muito carinho, né, pela pessoa mais velha, tenho um maior respeito. Tratei com todo carinho. Abandonei, assim, né, o que eu posso dizer é que eu abandonei, quase que abandonei a técnica e fiquei com a minha pessoa, com a Adriana. Eu gosto, né, de brincar muito, né, desde a época da faculdade, sou uma pessoa muito brincalhona, muito lúdica, gosto de rir, de contar piada, e fui por aí com ele.
seguinte, depois dessa primeira sessão, a esposa dele me ligou falando que ele tomou 5 litros de água, porque a garganta dele tinha fechado. Ele não tomava mais nem água quando ele foi para a sessão. E que abriu a garganta e que ele conseguiu tomar água. Então, assim, eu falo isso, eu me emociono, porque foi, né, um exemplo muito bom de como a gente não deve abandonar, né? Como a gente pode ter esperança, né? Foi uma coisa que a Solange trouxe que eu 100% concordo com ela, porque sem esperança não há para que fazer terapia. Para que você vai mudar? Então, fé e esperança são meu sobrenome também, né, no meu trabalho. Então, esse exemplo, né, depois eu tratei ele ficou um tempo, era tão bonitinho, ele ia, um tempo, foi alguns meses só, né? Ele ia com soro, né, com aquele negócio que segura soro, aquele carrinho, aquele negócio assim. Ele ia lá com aquele negocinho andando. Daí eu ia lá buscar ele na garagem, né, que colocava na garagem, ele falou, eu ia lá buscar, abraçava ele, vinha conversando, ele falou, essa é a melhor parte do tratamento. Depois ele veio a falecer, né, porque, enfim, o câncer já estava terminal. Mas sabe, essa sessão foi uma sessão que me marcou muito, que eu não sabia o que fazer, né, também, a gente muitas vezes não sabe o que fazer, mas que eu usei mais do carinho, do afeto, do respeito, né, pedindo para ele falar algumas coisas. E a outra coisa que eu lembrei, foi de quando eu ganhei meu filho, né, eu estava em licença maternidade, se é que autônomo tem licença maternidade, né, a gente fica no prejuízo, mas enfim. Estava lá quando eu soube que uma paciente, que também era aluna, e isso é um pouco complicado, ela estava me detonando por lá. Me detonando com um paciente meu, ela encontrava lá, estava ao almoço, né, com paciente, com alunos, com o grupo dela, né, e eu ia sabendo coisas bem cabeludas. E eu estava totalmente voltada para a maternidade, eu não estava voltada para o curso. Fiquei sabendo, só que como eu estava muito acolhedora do meu próprio bebê, eu não fiz uma coisa que seria natural, né? Eu sou tipo Mônica com Sansão, sabe? Assim, fico brava, quero tacar o Sansão na cabeça do outro, eu sou bem bravinha. Mas eu não tive essa vontade, né? O que me veio foi assim, nossa, e assim, gente, é caso único, viu? Porque eu já tive uma transferência negativa e eu não fiquei tão fofa assim. Mas eu fiquei, nossa, o que eu fiz, né? Eu deixei de fazer para essa paciente? Né? O que eu não ouvi? Ou não consegui acolher? Então, ao invés de ir com agressividade, de xingar, de ficar com raiva, eu chamei essa paciente, eu voltei para a clínica, eu chamei essa paciente para ir lá. Porque assim, se não tem noção, não cabe aqui eu entrar no mérito das colocações dela, mas o negócio foi feio. Eu chamei ela para a clínica e perguntei o que estava acontecendo, né, e o que eu tinha feito ou deixado de fazer. E com muita compaixão também, né, pela pessoa que estava ali. Porque eu acredito que ninguém faz muito barulho se não é magoado, gente, se não é machucado. Então foi um erro, ela não se sentiu ouvida lá em uma determinada situação, que ela me disse. Eu realmente não me lembro dela ter falado aquilo. Eu pedi desculpas. Pedir desculpas também é importante para o psicólogo clínico. E depois ela ficou tudo bem. Né? Ficou tudo bem, ela terminou a sessão, ficou tudo bem, mais ou menos, certo? Não teve mais processo, ela já tinha saído, parou, enfim. Então, assim, é um caso de êxito e o outro de fracasso, né? No manejo terapêutico. Então, acho que é isso. A pergunta ela me complementar com duas questões. A primeira é a Dani pergunta o que nós recorremos quando tivemos dificuldades. E eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, que é do terapeuta clínico ter um espaço de retaguarda para ter para onde correr no
alguns momentos em que tiver alguma situação de dificuldade. Eu acho que é importante isso. Eu sempre tive muita sorte na minha história como clínica. Eu fui sócia durante muitos anos da Teresa Paulos, uma psicóloga da nós fomos sócias durante 17 anos. E foi uma parceria perfeita, maravilhosa, porque a gente funciona de jeito muito oposto, né? Nós somos opostas no jeito de funcionar e tal. E era uma maravilha, porque era assim, uma dava retaguarda total para a outra. A gente tinha contratos muito claros, assim. Então, se eu bancava uma coisa, ela bancava, se ela bancava, eu bancava. A gente tinha alguns contratos muito funcionais e foi uma parceria muito boa. A gente produziu muitas coisas, criou muitas coisas juntas. E isso, eu sempre digo que é uma das questões responsáveis por tanta coisa que eu fiz tão cedo, né? Eu, com 35 anos, já tinha escrito, já tinha feito, já tinha coisas que normalmente as pessoas com 35 anos estão começando a fazer. Muito disso eu fiz porque tinha essa parceria com ela e tinha o ombro dela nos momentos em que eu precisava alguma coisa. Mas além dela, eu tive supervisoras muito boas, assim, muito disponíveis, tive pares, colegas de trabalho, gente que eu podia, se eu tivesse qualquer agruda, poder recorrer, né? Gente muito boa, muito disponível, em todos os sentidos. Assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ter. De supervisores, de terapeutas, de colegas, de pares. Né? Ter para onde correr. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é importante ficar marcado isso. Se você começa a fazer um trabalho, que é um trabalho que vai exigir de você, você tem que ter retaguarda. Né? Isso é uma questão. E a outra questão é a seguinte: eu trabalho há 300 anos, mas até hoje eu faço autossupervisão em todos os atendimentos que eu faço. Autossupervisão não é para terapeuta iniciante. Quando eu dou aula, quando eu falo, autossupervisão tem que ser feita em todos os atendimentos. Todos os terapeutas. Eu não saio de uma sessão sem fazer autossupervisão. Eu não saio nem um dia do consultório sem autossupervisão a todos os atendimentos que eu tenho. E tem dias que eu tenho 12 atendimentos. Tem dias que eu despiroco e tenho 12 atendimentos em um dia. E eu não saio do consultório sem fazer autossupervisão em todos os atendimentos. Eu acho que isso também é um jeito de lidar com as questões difíceis. Já que você retomou a questão da autossupervisão, a Ellen Guarese, psicóloga aqui de Curitiba, mandou uma questão sobre, ela gostaria de saber se a autossupervisão não é o mesmo que verificar a contratransferência vivida durante a sessão terapêutica. É mais que isso. Não é só isso. O verificar a contratransferência é um dos aspectos da autossupervisão. A autossupervisão, ela abrangeria mais aspectos. Seria um pouco mais. Você mencionou, inclusive, de técnicas a serem utilizadas, quer dizer, para um pouco mais ampla, ela está um pouco além. Eu estava lembrando de uma outra oportunidade que a Adriana esteve conosco e que estava num momento bastante inspirada, Adriana, que você fez um show, não sei se você lembra. De uma coisa muito simples, mas que não tem uma pessoa que eu acho que não tenha vivido, que é a vontade de bocejar diante do paciente. E você fez uma representação daquele controle do bocejo para a pessoa não perceber, como se isso fosse possível. E daí um bocejo natural. A diferença que é. Você podia repetir?
Vamos lá, vou tentar não bocejar. A gente faz uma série de contrações, né? É esse? Não precisa. A gente faz uma série de contrações e não tem jeito de disfarçar, né? Então você fica assim, ó. Aí você fala alguma coisa que é para cortar o bocejo já, né? Você fala alguma coisa ou você muda de assunto e vai mais para frente para mostrar ao paciente que você não está com sono, que ele não está te dando sono. E muitas vezes não é o paciente, você não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes é porque você está cansado, né? Você não dormiu à noite. Nem tudo é contra transferência, né? Tudo, assim. Tem o nosso corpício, né? Tem o horário que você está atendendo, às vezes você está atendendo durante o dia inteiro, você está no final da tarde, né? Mas poder fazer, né, os movimentos naturais do corpo, não sei se é porque eu sou também, né, porque eu sou psicóloga corporal, poder respeitar os movimentos do corpo, né? Poder espreguiçar na hora que você está com vontade de espreguiçar, poder bocejar na hora que você está com vontade de bocejar, sem a culpa, né, de achar que você não pode bocejar na frente do paciente, que isso é feio. O que o paciente vai achar? Não sei o que ele vai achar. Sei que ele vai achar de tudo, né? De qualquer coisa. Mas é importante ser espontâneo. E ser espontâneo também inclui bocejar e espreguiçar. Como, por exemplo, ir ao banheiro, gente. Se eu tiver vontade de ir ao banheiro, eu falo, com licença, que eu preciso ir ao toalete. Porque se eu fico ali, ouvindo a pessoa falar, com vontade de fazer xixi, metade de mim fica ali. A outra metade de mim fica tentando segurar a bexiga. Quer dizer, adianta, né? Adianta você ficar ali no consultório. É importante pedir licença, sair e voltar. São coisas do ser humano, né? Às vezes o psicólogo clínico é muito culpado e é muito onipotente, achando que pode segurar o xixi, né? Que não tem problema, que não pode bocejar, que não pode espreguiçar, né? Quando na verdade a gente está fazendo mecanismos e fazendo a manutenção para estar mais presente possível, o mais presente possível naquele momento. Então, não tente disfarçar, gente. Nem tudo é contra a transferência. Às vezes, vocês pode ser um sono. Você não dormiu bem à noite, pronto, dormiu, né, de um jeito insuficiente. Muito boa noite. Vocês, como psicóloga, como vocês lidam com diferentes valores éticos dos seus pacientes que não condiz com o seu próprio? Vocês lidam com compreensão, com respeito? É justamente isso. Com total respeito. Você tem algum exemplo, assim, de um acontecimento? Milhão de exemplos. Sim, não cabe tantos exemplos. Assim, nem vem ao caso, né? Quando eu recebo um cliente, o que está em pauta são os valores dele. Assim, não é nem os valores dele, da forma como eu trabalho, assim, quando eu recebo um cliente, o que eu vou avaliar é o que é que ele está precisando aprender, como é que ele está se enxergando, o que ele está precisando mudar, o que está acontecendo com ele. Né? E isso vai ser trabalhado dentro do universo dele, dos valores dele, das aprendizagens dele. Então, os meus valores não fazem diferença. E quando eu era mais jovem, eu tinha algumas pré-definições. Eu tinha alguns preconceitos, talvez, em relação a mim. Eu tinha algumas coisas assim. Eu não daria conta de atender um cliente. Por exemplo, eu não daria conta de atender um traficante. Eu não daria conta de atender um estuprador, abusador de criança. Eu tinha alguns preconceitos com relação a mim.
não, preconceito com relação a eles, mas com relação a mim. Achava que eu não daria conta. Hoje eu não tenho mais esses preconceitos. Hoje eu acho que não tenho. Qualquer cliente é visto como uma pessoa que me procura e que eu vou ver se eu posso ajudá-lo dentro das suas necessidades. Eu também concordo, né? Quando eu falei para vocês, não rotulem o paciente, né? Tem a ver com isso. O paciente é muito mais do que um rótulo, né? O paciente é muito mais do que os valores, né? Do que a maneira como ele vive. O respeito tem que ser acima de tudo para qualquer paciente. Eu me lembro quando eu era recém-formada que eu tinha muito mais preconceito do que eu tenho hoje. Não vou dizer que eu não tenho preconceito, porque eu acho que todo mundo tem. Né? Todo mundo está passível, né, de esbarrar. Preconceito no sentido de não entender. E a clínica me deu muito essa possibilidade de aprender a respeitar o ser humano na sua individualidade, na sua diferença. Eu aprendi a respeitar profundamente as pessoas, né, independente da questão que elas trazem. Uma vez eu recebi um paciente que a psicóloga me disse assim, ela foi lá na clínica para me passar o caso, só ia deixar de ser psicóloga, vocês vão ver que felizmente. Ela disse assim, Adriana, tem fulano de tal, e eu estou passando esse caso para você, ele tem isso, e ele é homossexual, mas assim, eu tenho certeza que você vai conseguir curar isso. Meu pai, né? Isso é uma psicóloga, gente, falando. Uma psicóloga que só fez graduação, mas é uma psicóloga. Assim, como se a homossexualidade fosse uma doença, como se fosse curável, né? Então, assim, eu achei tão absurdo, né? Porque eu tinha aprendido a respeitar tanto o amor e o sofrimento, né, que vivem os homossexuais. Não é uma escolha, né? Desde quando é uma escolha? Não é uma opção, é um acontecimento genético, lá, né? Não existe uma resposta, espero que não tenha. Eu, sinceramente, espero que não tenha. Um ano retrasado, eu recebi a mãe de um paciente que disse ser homossexual para a mãe. Ela veio falar para mim, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Por que as pessoas se tornam homossexuais? Eu falei, não sei. Graças a Deus eu não tenho essa resposta. Acho bom não saber. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, os valores dos pacientes estão lá para ser respeitados e não questionados. Né? Como eu disse, o palco ali é do paciente, não pode ser do terapeuta. Por isso que eu digo que a supervisão tem que ser importante. Porque muitas vezes você engata num preconceito seu, né, numa questão sua de infância, e não está percebendo. E você precisa da visão de um terceiro, além da relação, para poder ver isso. Nem sempre eu consigo, né, eu não sei como é que é esse roteiro, né, da supervisão, imagino que deve ter um roteiro bem completo, mas na minha opinião, nem sempre a gente consegue ver, né? A gente precisa de um terceiro para nos ajudar a ver onde a gente está engatando. E muitas vezes, sim, muitas vezes é nos valores, né? Se você se coloca no palco da sessão de psicoterapia, sim, você pode não respeitar o seu paciente. Eu quero aproveitar, fazer um gancho para abrir talvez uma polêmica. Mas que não vai encerrar hoje. Né? É uma polêmica que está aí, posta na mídia, em outros lugares. No nosso código de ética tem lá algumas questões do tipo: é vedado ao psicólogo, significa é proibido ao psicólogo induzir a convicções políticas, religiosas, então a questão, fazendo um link com a pergunta... Eu pensei nisso, né? acho que para fazer a pergunta, pensei na Marisa Lobo e no Silas Malafaia. Imaginei que era por aí. Então, tem uma questão que é que a gente... Veja, cada pessoa, independente da profissão, ela tem uma formação, uma história, né? Tem seus valores, suas crenças, etc. Pode ser que tenha ou não uma religião. Né? E são inúmeras religiões e seitas por aí afora, né? E pode ser que a pessoa não tenha nenhuma.
não cabe a um psicólogo, mesmo que ele seja psicólogo evangélico, cristão evangélico, umbandista, ou seja lá o que for a sua crença religiosa, ele levar o seu cliente, seja ele dentro da clínica ou outro lugar, na escola, na empresa, onde o psicólogo for atuar, no social, ele levar a sua crença pessoal para o ambiente profissional. Né? Então, quando existe algum movimento do conselho de chamar a atenção de algum profissional, ter algum processo em relação a esse tipo de postura, é porque ele está exorbitando mesmo da sua questão pessoal para profissional. Não significa que a gente seja um arquivinho, né, que puxa a gente possa fechar as portinhas, mas tem que se fazer um trabalho de amadurecimento, de supervisão e terapia e tudo mais, para você aprender realmente que eu sou eu, você é você. Então, separar, para poder dar conta de acolher a pessoa. E se eu não estou pronto ainda a esse ponto, chega alguém que, vamos supor, pegar já esse exemplo religioso, é de uma outra religião em que eu não dou conta de lidar, então o cara é espírita, eu sou evangélico e não dou conta disso, então encaminha já para alguém. É melhor, é mais saudável para todos, né? E evita problemas, inclusive, de questões de fórum ético, etc. Mas o ideal é que a gente, independente da religião ou não religião que se tenha, do partido político que a gente possa militar ou não, que a gente dê conta de ser do PSC e atender um petista, ou ser do PT e atender o PSC, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, apesar de não sermos arquivinhos fechados. Então, coloco para a mesa essa questão. E daí, independente de experiência pessoal, de ter atendido ou não ter atendido, tem essa questão mais ampla, né? Então, os valores pessoais, até que ponto a gente chega a interferir no relacionamento profissional, em que momento a gente tem que dizer, opa, só a supervisão não basta, só a supervisão não bastou, na terapia ainda não cheguei lá. Né? Eu enxergo que o que você está colocando é uma outra questão e muito importante, que é aonde aquele cliente ou aquela situação chega no seu limite. Né? Por exemplo, nada me impede, tecnicamente, teoricamente, dentro da minha linha de trabalho, atender pessoas da mesma família. Eu sou uma terapeuta sistêmica, uma terapeuta de família. Nada me impede, teórica e tecnicamente. Só que existem situações reais que, pelo funcionamento de determinadas famílias, não é indicado eu atender. Famílias muito aglutinadas, famílias muito fofoquentas, famílias muito comprometidas, etc. E tal. Então, independente da teoria, independente da técnica, independente da minha habilidade, inclusive, eu posso achar que eu tenho habilidade, mas a minha habilidade acaba na porta do consultório. Né? O que acontece lá fora, muitas vezes eu já me vi em situações de precisar encaminhar determinados clientes, porque a minha competência, a minha potência não me indicavam que eu continuasse atendendo, que eu recebesse como cliente determinadas pessoas. Então, eu acho que isso é bom senso, né? E que você precisa, junto com todas as outras questões, ter muito clara essa questão de bom senso das situações que cabe encaminhamento. E o que eu trabalho com os meus alunos, eu tenho um workshop que chama Workshop de Desenvolvimento de Bom Senso, dentro do Instituto. Que não tem como, mas dá para desenvolver bom senso. Né? Se você desenvolver uma série de outras coisas, se desenvolve bom senso. Né? Parece brincadeira, mas é real. E com bom senso, e o que eu digo nesse workshop é assim, na dúvida não ultrapasse. Vocês já viram aquela placa que tem na estrada? Na dúvida não ultrapasse. Então, se você ficou em dúvida se aquilo vai dar confusão, encaminhe.
Então, eu acho que essa é uma questão fundamental que se dá na clínica, muitas vezes de uma forma muito sutil, né? Supervisionando também meus alunos, já percebi muitas vezes, por exemplo, não, Adriana, mas é que eu tenho só assim, é uma imagenzinha só de Nossa Senhora no consultório para me proteger. Ela fica ali assim, pois é, mas o paciente viu. Está invadindo o espaço do paciente. A sala é nossa, né, do terapeuta. Tem que ter a cara do terapeuta, a energia do terapeuta, do psicólogo e tal. Só que tem alguns limites mínimos, assim, né? E com camiseta do PT, do Partido Comunista, ou seja lá o que for, também não é uma coisa muito legal. A gente tem que tomar cuidado nas pequenas coisas, que o paciente está muito ligado em você, né? Ele está muito ligado na sua pessoa, sabe? Se você está com imagem, se você está com crucifixo, se você está com uma coisa espírita, evangélica, né? E isso te coloca muito. Veja, eu não tenho, assim, não parto do pressuposto que a gente tem que ser uma pessoa neutra, total. Não dá, né? Eu sou a Adriana desse jeito, eu falo, dou gargalhada, eu rio junto, eu sofro, eu choro, mas eu sou eu, né? Agora, as minhas crenças têm que ficar comigo, né? Eu não posso, assim, não me sinto no direito, não é que eu não, né, tenho conselho de ética, mas assim, eu não posso, assim, eu tenho que tomar cuidado com a camiseta, com o que está dizendo, viu? Que eu vou vestir, né? Porque isso pode começar uma sessão, né? Eu estou invadindo o espaço que era do paciente, lembra? O palco do paciente. Se o palco do paciente, ele é. Então, na medida do possível, eu não vou invadir o espaço. Não é afetar, porque afetar a gente se afeta o tempo inteiro, né? O terapeuta pelo paciente, o paciente pelo terapeuta. Agora, tem esses valores que com certeza tem que ter cuidado a respeito. Há um tempo atrás, quando começou o movimento do grupo que se intitulava da psicanálise ortodoxa do Brasil, que de psicanálise não sei se tem muita coisa, ortodoxa muito menos, eles montaram inclusive um conselho de psicanálise e tudo mais, era formado basicamente por ditos psicanalistas evangélicos, e aí o pessoal apelidou na Veja e outros lugares que saíram os psicogénicos. Então, se a pessoa vinha com uma demanda do tipo: sou casada, tá, Adriana, mas eu estou sentindo maior atração para o meu vizinho. Acabou a sessão, começa o pastor a falar. Desaloja Satanás, né? Então, isso é inconcebível, né? Então, assim, para ficar bem claro, porque isso chegou a ser caricatura até no Brasil, aí, enfim, mundo afora. Não cabe eu avaliar se isso é um padrão moral, se isso é adequado, não é adequado, quem está traindo quem. Você tem que trabalhar bem aquilo que vocês colocaram muito bem, né? O espaço é do paciente, então vai falar sobre isso, vai trabalhar isso. Se ele se sente culpado ou não, é essa culpa que tem que rolar, e não a sua moral, se isso é certo ou errado. Você tem que ir para a igreja desalojar o Satanás ou não. Entendeu a questão? Esse é um ponto. Só uma partezinha. Nós estamos sendo acompanhados pela Edilma de Ireito. Na verdade, isso foi uma falha. Ela do curso de Direito. De Maceió. Então, o mundo está nos assistindo. Por exemplo, que se nós ficarmos nesse discurso da psicologia, porque a psicologia precisa também se defender disso. Se nós ficarmos nesse discurso de dizer que, de repente, claro, o palco é da pessoa que está ali, veio buscar auxílio, né? Mas, de repente, não fica uma coisa vazia, tipo, sem, colocando não naquela questão de, por exemplo, tudo é normal. O que é normal? Você vai dizer, né? A pessoa, ela vai ter os seus valores, eu não vou questionar a normalidade dela, tudo bem. Mas, de repente, fica uma coisa assim, sem limites, sem valores. A psicologia não tem essa força de informação que ela deveria ter para uma sociedade, de opinião, de informação, sabe? Nesse sentido que eu quero colocar. Talvez, eu acho que soube me explicar, não?
Veja, psicologia, né, não é tarefa do psicólogo clínico educar os pacientes. Né, educar no sentido de ensinar o que é certo e o que é errado. Né, se a pessoa tiver manias esdrúxulas, a gente está lá para respeitar. Né. De fato, em hipótese alguma, ao meu ver, o psicólogo está lá para educar e ensinar para o paciente o que é certo e o que é errado. O que eu posso te dizer é que existem, né, as regras existem dentro do consultório e são regras que o próprio psicólogo coloca. Né? São os meus limites. Né? Por exemplo, uma vez um paciente foi se despedir de mim, me dava uns beijos meio molhados, assim, segurava no meu cabelo. Começou assim, eu deixei, era recém-formada, né? Assim, aquela seguradinha aqui. Não sabia muito como lidar com isso. Até que chegou um dia, né? Enfim, até que chegou um dia, ele passou a mão debaixo do meu braço, cheirou e falou: ai, que delícia! Eu fiquei assustadíssima, né? Porque foi uma grande invasão. Né? Imagina, eu estava de regata, assim, alguém passar a mão debaixo do seu braço suado, me cheirar e falar: ai, que delícia! Né? A partir desse momento, eu não me senti mais à vontade para abraçar aquele paciente. Não era uma questão de encaminhar. Eu disse para ele que eu me senti invadida, depois, né? Porque na hora eu fiquei, eu disse para ele que eu me senti invadida e eu não suportaria mais esse tipo de invasão. Então, assim, o que eu vejo, o máximo que eu posso te dizer, que me ocorre nesse momento, é que você pode ensinar para o paciente até onde ele pode ir com você ou não. Agora, o que é certo e errado, definitivamente isso não é o papel do psicólogo clínico. Eu tive uma overdose de pensamentos aqui, eu acabei de entender. Que essa sua pergunta, ela tem muitas vertentes, né? Isso do que é certo e errado, qual é a tarefa sobre o que é certo e que é errado, tarefa da psicologia, etc. E tal. E eu também não acho que seja tarefa da psicologia clínica, da terapia, definir a ordem social, definir os caminhos sociais. Eu enxergo que a partir do momento que eu não tenho uma pré-definição de como o outro deve ser, o que ele deve fazer, eu ganho o direito de questioná-lo. Parece meio paradoxal, mas é isso que acaba acontecendo na terapia. No momento que eu aceito, eu entro em relação com ele, a partir do momento que eu entro em relação com ele, eu passo a existir com ele. No momento que eu passo a existir com ele, eu passo a refletir o jeito dele ser. E passa a acontecer uma história ali. Daí tem a ver com o jeito de cada terapeuta e o jeito da técnica e da linha teórica. Então, da forma como eu trabalho, se eu recebo um cliente que tem um jeito esquisito de ser, eu não vou questionar se está certo, se está errado, o valor moral daquilo. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou dizer: o que as pessoas pensam de você assim, desse jeito? Inevitavelmente eu vou perguntar. Inevitavelmente ele vai me dizer que ninguém gosta dele na vida do jeito que ele é. E eu vou refletir isso com ele, e eu vou trabalhar isso com ele. E inevitavelmente ele vai me dizer que ele não arranja emprego, porque do jeito que ele faz, ninguém dá emprego para ele. E inevitavelmente eu vou propor para ele: que tal me dar uma coisinha aqui para ver se dá um emprego? Então, o aceitar sem colocar os meus valores não significa que eu vou passar a mão na cabeça e vou ficar pulando uma perna só com ele. Significa que eu não vou julgá-lo, mas eu não estou ali para passar a mão na cabeça dele. Pelo contrário, eu estou ali para que ele seja mais funcional, que ele seja mais... que ele faça um processo, né?
Dentro da terapia relacional sistêmica, a gente tem 3 eixos básicos, que é, assim, ajudar o cliente a ter consciência do seu próprio funcionamento. O segundo eixo é realizar as aprendizagens necessárias nesse seu funcionamento. E o terceiro eixo é fazer as mudanças necessárias. Então, nesse eixo de ter consciência do seu próprio funcionamento, vai entrar toda essa reflexão dele se enxergar. Né? E muitas vezes eu vou questioná-lo, mas não com uma visão crítica ou preconceituosa. Né? Mas às vezes eu digo, cara, lá em casa, se você fosse fazer isso lá em casa, eu ia dizer que eu sou louca. Mas não com uma visão crítica ou de julgamento. Eu queria reforçar, retomando o que as duas apresentaram no início, em relação a ser um psicólogo clínico, os aspectos, né, da formação, então a teoria, né, a formação, a supervisão e a psicoterapia, enfim. Que tudo isso está relacionado também a trabalhar as questões dos valores pessoais, mas também dos valores da história, da profissão e da abordagem escolhida. Tem uma filosofia que fundamenta, tem toda uma questão teórico-científica que precisa ser colocada. E lembrando que o nosso também, voltando ao Código de Ética, ele também tem princípios fundamentais, tem as coisas que é permitido no trabalho, tem um norteador também de conduta, digamos assim, que é um código, na verdade, deontológico, né, no sentido de dar alguma normativa de conduta para a categoria, e que, obviamente, pode ser revisado, né, e deve ser constantemente refletido e revisado. Eu citei o exemplo do vedado por conta das questões que a gente estava começando a falar em relação a valores pessoais interferindo no trabalho. Então, assim, todo o trabalho do psicólogo, seja na clínica, nós estamos falando da clínica aqui, mas seja na empresa, no social, seja onde for, ele tem que ser pautado em muita fundamentação teórica e teoria com comprovação científica, não precisa ser cartesiana, né? Mas com pesquisas de qualidade e constantemente sendo revisadas, e supervisão e trabalho pessoal. E daí esses limites são naturais de acontecer. E o contrato na clínica é onde começa um trabalho, e o contrato você pode levar sessões e sessões para se firmar. E onde vai se estabelecer também esses limites, né? Então talvez a gente tenha que até falar um pouquinho disso, do contrato terapêutico, né? E talvez a gente precise de muitas e muitas quartas também para dar conta, né? De um pedacinho dessa questão que é o que é ser um psicólogo clínico, afinal, né? Talvez coubesse, né? Mas eu ia adorar saber que vocês estão abrindo mais espaço para gente. Sobre o contrato, eu sou simplista, né? Eu digo que o contrato deve conter tudo que seja confortável para o terapeuta e viabilize o trabalho. Porque em cada momento da minha vida como terapeuta, variou muito o contrato. Depende, tem momentos que tinha uma coisa que era necessária, tinha momentos outros, tinha coisas que eram importantes em determinados momentos, em outros não eram. Mas eu acho que vale, quem sabe, uma quarta só sobre o contrato. Já tiveram? Sobre o contrato? Bom, para quem... só um minuto que já volto. Para quem não... até porque a gente não dá conta de acompanhar todas as quartas, eu tenho essa oportunidade porque eu estou aqui também trabalhando, né? Mas as quartas acontecem desde 1998. A versão online, com filmagem e tal, começou em 2010. Então tem muita quarta-feira. Então a gente já abordou vários temas que a gente acaba revisitando muitas vezes. Então a gente já teve sobre o contrato, mas
eu acho que é um tema que agora, mais do que nunca, depois dessa, que a gente conversou um pouquinho sobre a psicologia clínica, a questão do espaço, né, até da clínica na psicologia, acho que cabe a gente retomar em outro nível, né, de discussão. E acho que a gente tem mais que estar retomando, né. Então, se não tiver mais nenhuma questão, com certeza vamos todos com muitas questões, né? Mas a gente tem um limite de contrato, de horário. E eu queria convidar a todos para participarem das quartas-feiras de maio, que vai ser sobre psicologia e o mundo do trabalho. Então a gente sai da clínica, vai para a psicologia organizacional e do trabalho. Na primeira quarta-feira do mês, nós temos o feriado, que é o Dia do Trabalho. Então não tem quarta-feira aqui, né? Então, a nossa primeira quarta-feira com mesa redonda, com palestra, vai ser no dia 8 de maio. Então a gente tem uma folguinha aí de uma semana em relação à quarta-feira, e no dia 8 daí a mesa vai ser sobre o uso de novas tecnologias na prática profissional. Então vai ter uma psicóloga, Mariana Bacelar, uma advogada, que é a Daniela Manioto Duarte, e o Paulo Moacir da Silva, que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos, é ligado à área da administração, e é uma pessoa especializada, diretor na parte de tecnologias e tal. Enfim, tem outros temas no mês, vão estar aí no site nos próximos dias. A gente não colocou ainda a programação porque faltou um detalhe nas confirmações, aí agora está tudo fechadinho. E a arte deve ir para o site até sexta-feira, aí vocês dão uma olhadinha lá. E quero agradecer assim, muitíssimo a Solange e a Adriana, assim, gosto pessoalmente de ambas, né, e profissionalmente admiro muito as duas. E para mim é sempre uma satisfação poder receber vocês aqui, que contribuem sempre muito com a gente, né, e agradecer a presença de todos, o pessoal online aí que participou, né, e eu gostaria de pedir especialmente, porque até quem está acompanhando presencialmente, que possam mandar e-mails colocando o que acharam das quartas-feiras de um modo geral, se teve uma quarta-feira em especial que chamou mais atenção ou não. Então, para a gente também ter um feedback, né, enfim, que outras questões são importantes. Hoje aqui a gente viu que precisa de muitas quartas-feiras falando de clínica. O que na clínica a gente tem que falar? O que a gente quer discutir? Então, mandem sugestões, pessoal online, por favor, de todos os cantos do mundo também, né, já que podem acompanhar, a gente também pode contemplar. E vocês que estão vindo aqui, nesse friozinho curitibano, acompanhar, deem um retorno, né, para a gente também poder dar retorno para quem vem contribuir e nem sempre tem esse feedback. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Dar a declaraçãozinha, uma lembrancinha do conselho para vocês. E obrigada, então a gente encerra por aqui, gente. Aplausos para as nossas.